Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para mais um episódio do nosso As Aventuras de um Aposentado. Hoje com um tema que eu acho que vocês vão achar interessante. O tema é finanças pessoais, tá? Eu vou contar para vocês como é que surgiu a ideia de fazer esse episódio, que acho que vai ser um episódio curtinho. Eu tenho uma sobrinha, Flavinha, tem 28 anos e recebeu um pequeno adiantamento de herança do pai. Ela nunca tinha investido dinheiro na vida, apesar de já ser formada, uma profissional ótima em psicologia, né? E aí ela me ligou falando, tio, você me dá umas dicas sobre como escolher alguns ativos no meu banco para eu fazer uma pequena carteira de investimento? E aí eu fiz algumas perguntas para ela, vi que realmente ela estava na estaca zero e preparei alguma coisa que fosse muito didática para ajudá-la, né? Virou como se fosse uma aulinha de 1 hora sobre ativos financeiros, sobre riscos, sobre como fazer avaliação de resultados, esse tipo de coisa. Ela gostou muito. E, bom, a partir daí, minhas netas ouviram a conversa que eu ia fazer isso com a Flavinha e pediram que eu fizesse também a mesma coisa para elas. E aí eu percebi que havia assim, tipo, um interesse para esse perfil de público geração Z, né, que pessoas que estão entrando no mercado ou que ainda não estão trabalhando, mas que já querem ter uma poupancinha, né, e que não entendem nada de ativos. Então, a partir daí, eu preparei o material e fiz um artigo para o LinkedIn, que inclusive eu vou colocar o link na descrição aqui para vocês. Então, eu vou sumarizar assim, 5 minutinhos, o que, que eu abordei com a Flavinha. E aqueles que acharem interessantes, é só ir lá no LinkedIn que tem um artigo com mais detalhes de tudo que eu vou falar aqui, tá? Quando alguém te pede para desenhar uma carteira de investimentos, a gente faz algumas perguntas básicas. A primeira pergunta é: quanto você tem disponível para investir? A segunda pergunta é: que reserva de liquidez você precisa? Ou seja, você pode aplicar esse dinheiro e deixar lá, você não vai precisar tirar nada, ou uma parte da rentabilidade você precisa para pagar seus boletinhos? Terceira pergunta é: qual o seu nível de agressividade? Você quer um investimento conservador, um investimento com risco moderado, um investimento para chutar o pau da barraca e tentar um tudo ou nada, tipo, vamos comprar tudo em Bitcoin, alguma coisa maluca assim, né? E antes disso, eu gosto de perguntar qual é a finalidade dessa poupança que você está fazendo. Porque vão pegar extremos, né? Se a pessoa falar, ó, estou fazendo uma poupança para a vida, para ser minha previdência pessoal, para quando um dia eu me aposentar, eu poder viver tranquilamente sem depender da previdência pública. Isso é um extremo. O outro extremo é, não, eu estou guardando dinheiro para fazer uma viagem daqui a um ano. É extremamente urgente, tá? Ou não, é ter um pouco mais de tempo, eu quero guardar um dinheiro para fazer uma viagem dos sonhos daqui a 3 anos, ou para fazer daqui a alguns anos uma pós-graduação, etc. Uma vez que você entendeu qual o propósito da poupança, qual o nível de risco que a pessoa quer tomar, quando ela vai precisar da liquidez, em que quantidade, é, e quanto ela tem para investir, porque isso também é relevante, respondidas essas perguntas, você vai fazer outras perguntas para a pessoa, né? E as outras perguntas são, por exemplo, você é bancarizada? Você tem uma conta de banco? Você sabe utilizar o aplicativo do banco? Qual banco você utiliza? Qual é a sua plataforma digital? Porque esquece, hoje não é mais agência, né? Você falou em gestão patrimonial, é um aplicativo. Inclusive os aplicativos, os grandes bancos têm aplicativos digitais muito bons mesmo, que facilitam tudo. Você pagar, investir, transferir dinheiro, tudo muito fácil. Mas a carteira de investimento dos grandes bancos, ela é menos estimulante, menos variada e menos lucrativa do que dos bancos de segunda linha, particularmente os chamados bancos digitais, né? A saber, XP, BTG, C6, só para citar alguns nomes aqui, né? Os bancões você já sabe quais são 3 grandes aí, muito bons, mas que às vezes tem uma limitação de, tipo assim, você vai comparar uma CDB, um certificado de depósito bancário, que é o investimento mais básico que existe,
de um Itaú com de um C6, XP, o banco digital ele é muito mais agressivo por conta disso, né? E aí, quando você começa a montar a tua estratégia, você tem que dividir em dois grandes blocos, renda fixa e renda variável. Renda variável é quando você não sabe, você tem o retrospecto do ativo, quanto ele rendeu no ano, nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos, no último mês, mas você não sabe quando ele vai render o mês que vem, ou no próximo ano, ou nesse ano em curso. Legal? Então, isso é renda variável. Renda variável são ações, são fundos de ações, são fundos imobiliários que refletem, digamos assim, o mercado imobiliário. Se prefere, em vez de ter um imóvel e alugar, você comprar cotas de fundos imobiliários, é a mesma coisa, só que mais diversificada e com menos risco. Existem fundos cambiais, existem fundos que seguem índices de mercado, quaisquer índices, por exemplo, você quer seguir o índice Bovespa, tem lá um fundo que espelha o índice do fundo espelha o índice Bovespa, né? Então, isso é renda variável, né? E mesmo na renda variável, você pode ir do agressividade moderada até a extrema agressividade. Um fundo, por exemplo, que espelha criptomoedas, bitcoins e outras criptomoedas, é muito mais arriscado do que um fundo, por exemplo, de crédito privado, que você sabe quais são as empresas que estão dentro daquele fundo, quais debêntures de quais empresas, e pode avaliar que o risco é bem menor, né? Então, isso é renda variável. O outro bloco é a renda fixa, né? Renda fixa é uma renda onde, de alguma maneira, você antecipa quando você vai ganhar. A renda fixa ela pode ser pré ou pós-fixada, né? A renda fixa pré-fixada é aquela que você sabe totalmente quanto você vai ganhar no momento que você compra, né? E eu vou só ter um monte de opções aí de renda fixa, né? Por exemplo, a mais popular são as letras do Tesouro Nacional, que no momento que você compra, dependendo do prazo de vencimento, quanto mais largo, geralmente maior é a taxa de remuneração, e ela já te diz, vou te pagar 15% ao ano com vencimento em 30 de dezembro de 2030. Isso é renda fixa pré-fixada. O pós-fixado é uma coisa que você sabe como você vai ganhar, mas não sabe exatamente quanto você vai ganhar. Por exemplo, ainda ficando no exemplo do Tesouro Nacional, você tem as chamadas NTN-Bs, que pagam IPCA, que é a taxa de média de inflação ao consumidor, mais um juro anual. Hoje, se for comprar NTN-B, você pode comprar diretamente no site do Tesouro Nacional ou no aplicativo do seu banco. Ela vai estar pagando IPCA mais 7%. Então, o 7% é dado, você sabe que você vai ganhar, está fixo aquilo. O IPCA, você sabe que o teu investimento anualmente vai ser corrigido pelo IPCA, mas você não sabe quanto vai ser o IPCA. Por conta disso, é pós-fixado, tá certo? São dois exemplos. Eu poderia discorrer aqui sobre diversos outros, mas eu prefiro que vocês vão lá no LinkedIn, baixem o artigo, leiam, lá está explicadinho nos mínimos detalhes, né? Outra coisa importante em se tratando de finanças pessoais são os índices. Como é que você mensura rentabilidade? Então, você tem índice Bovespa, você tem o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancos, né? Que é quanto um banco paga para o outro quando ele empresta dinheiro entre eles, isso regula o fluxo de dinheiro entre os bancos. Existe a taxa Selic, é a taxa que o Banco Central não, o Tesouro Nacional, ele remunera o mercado quando ele toma dinheiro. A taxa Selic meio que é a taxa mãe de todas as taxas. A CDI se inspira na Selic para definir o seu percentual, tá? Alguém, quando emite uma debenture, que é um papel que você empresta para uma empresa, você compra uma debenture, ele te promete pagar uma taxa de juros X ao ano, né? Essa debenture se inspirou
na Selic, lá no fundo, para saber quando ela vai te pagar, porque a Selic regula mais ou menos a taxa de juros do mercado. Né? Existe uma infinidade de outros índices aí, eu citei alguns aqui, IPCA, média inflação, Selic, a taxa base mãe do Tesouro Nacional, a CDI, que regula o empréstimo de dinheiro entre bancos, a CDB, que baseada na CDI remunera o empréstimo que ele faz com seus correntistas e por aí vai. Então você tem que entender desses indicadores para poder entender o quanto você está, qual a sua expectativa de ganho e quanto você efetivamente ganhou quando você resgata o teu investimento. A outra coisa importante de você entender, e eu vou fechar por aqui, é os chamados tipos de mercado, que são o mercado primário e secundário. Mercado primário é o emissor. Se você compra de um fundo multimercado, digamos que o emissor, o dono daquele fundo, que organizou e gera aquele fundo, é o Banco Itaú. Então você comprou do Itaú, você comprou no mercado primário. Normalmente os fundos multimercados só operam no mercado primário, ou seja, você comprou do Itaú e quando você quiser resgatar, quando você quiser colher a liquidez do seu investimento, o próprio Banco Itaú te compra de volta. Outros papéis você pode resgatar no mercado primário ou no mercado secundário. O mercado secundário é o mercado entre investidores. Eu comprei, num certo momento eu quero vender antes do investimento, eu vendo para você. E você vai me pagar segundo uma regra que eu vou tentar explicar aqui para você. Por exemplo, Tesouro Nacional. Digamos que você comprou LTN hoje para vencer em 2030 a 15% ao ano. Daqui um mês, essa LTN ela está a 17%. Não vai chegar nisso, é uma loucura, mas vamos supor, chegou a 17%. Se você puder esperar até o vencimento em dezembro de 2030, você vai pegar os seus 15% ao ano limpinhos. Mas se você precisar, no mês que vem, vender antecipadamente no mercado secundário, ou seja, vender para outros investidores, você vai ter que dar um desconto. Você não vai ganhar mais os 15%, porque ele poderia estar comprando a 17%. Então você vai ter que dar para ele, no mínimo, 2% de desconto para poder vender o seu papel. Isso é mercado secundário. O mercado secundário ele define uma coisa que é uma tragédia na vida do investidor, que é a marcação a mercado. Você está acompanhando a rentabilidade do seu investimento. Num certo momento, aquele investimento que estava pagando 15% ao ano não está pagando mais. Por quê? Porque naquele momento ele está sendo penalizado porque as taxas de quem compra aquele mesmo papel no momento estão a 17%. Então a marcação a mercado, isso é lei, os bancos são obrigados a dizer, olha, esse teu investimento hoje vale tanto. Não quer dizer que você está perdendo dinheiro, você estaria perdendo dinheiro se você vendesse hoje. Se você vender no vencimento, você vai ganhar a mesma coisa que você contratou. Isso é marcação a mercado. Então, isso e mais muitas outras informações, os diversos tipos de ativo, como montar uma carteira de investimentos, está tudo lá no artigo que eu escrevi para o LinkedIn, que pode servir para os seus filhos, geração Z, mas de repente pode servir até para você, né? Porque tem muita gente que chega na idade adulta sem ter nenhuma noção de como montar uma estratégia de investimento, como fazer uma poupança para diversas finalidades. Espero que você tenha gostado. Como eu falei, eu vou deixar na descrição o link para o artigo e até uma próxima. Tchau!